Olá, bom dia. Hoje, dia 7 de setembro, terça-feira, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer no dia de hoje se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. Passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindos da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus nos traz a escolha dos seus apóstolos. Até então, muitos daqueles que o seguiam eram considerados discípulos porque faziam exatamente aquilo que ele pedia. Eles eram fiéis àquilo que Jesus estava propondo para a vida de cada um. Tomou um grau mais importante quando reconheceram que Jesus, sendo o próprio Deus, chamara ele para um caminho sem volta, o apostolado. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui, Jesus nos mostra uma grande importância que muitas vezes nós erramos na nossa vida. A grande tomada de decisão de Jesus, mesmo ele sendo Deus, passou a noite toda orando a Deus para escolher os seus 12 apóstolos. Jesus precisava ter essa conversa com Deus, para que ele pudesse ter certeza das escolhas que não teriam mais volta. E Jesus passou a noite toda em oração. Aqui, Jesus nos mostra quantas e quantas vezes tomamos decisões erradas por nos limitar ao discernimento que vem do próprio Deus. E com isso, fazemos escolhas erradas que nos levam para caminhos ruins. Na carta de São Paulo aos Colossenses, hoje proposto pela liturgia, lá no capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo diz assim: Como recebestes o Senhor Jesus, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Estai de sobreaviso, para que nem vos engane com filosofias e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Quantas e quantas pessoas se perdem nesse caminho, por acreditar em filosofias humanas, por começar a criar um relativismo naquilo que Jesus deixou como lei, que foi o seu próprio amor. Quantas e quantas pessoas desviam os caminhos por atalhos que não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, levam à perdição da vida completa. Nós precisamos pedir o discernimento através do Espírito Santo que habita em cada um de nós,
para que Ele nos oriente a levar os caminhos até Jesus e que nos afastemos cada vez mais dessas doutrinas humanas, dessas filosofias vãs que não nos agregam em nada. Pelo contrário, que criam um paralelo em cima da filosofia de Cristo. Quando nós vemos a história da nossa igreja, pegando os grandes filósofos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e eles seguiam a filosofia que Jesus deixou. Em momento nenhum se desviaram e foram grandes no meio dos homens. Não criaram doutrinas ou filosofias próprias por sua inteligência, sabedoria e discernimento. Pelo contrário, fortificaram ainda mais a filosofia que foi trazida por próprio Jesus. Que nós possamos ser discípulos, mas discípulos fiéis à filosofia que Jesus nos trouxe. E a maior delas é o amor. Que nós possamos aprender a amar a esse Jesus cada vez mais e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, levando sempre o bem. E esse Jesus que vem nos escolhe para que nós possamos seguir o nosso caminho, pregando esse evangelho do próprio Cristo. E hoje, que você possa passar um dia abençoado, esse feriado em família, e que nós possamos pedir a Deus que nos leve aos caminhos corretos e que não nos desviemos da filosofia verdadeira, da verdadeira religião, da verdadeira verdade, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã.